Às 3h47 da manhã, horário local, no dia 26 de junho, um prato de radar russo S-400 escaneava os céus sobre a Crimeia. Em apenas 15 minutos, 17 veículos aéreos não tripulados ucranianos, ou drones, reduziriam esse radar e todo o sistema S-400 a um monte de sucata no valor de 2 bilhões e 800 milhões de reais. O drone líder, apelidado de Castor Líder, estava no ar há mais de 2 horas, consumindo combustível a uma taxa de 12 litros por hora. Com esse consumo, ele tinha 19 minutos para localizar o alvo, 2 minutos para destruí-lo e mais 2 minutos de margem para erros. O tempo era extremamente apertado, sem espaço para falhas. A formação de drones se espalhava por uma frente de 3 quilômetros, a uma altitude precisa de 50 metros. A essa altura, a curvatura da Terra criava um horizonte de radar de cerca de 25 quilômetros, um princípio geométrico básico que a engenharia russa não conseguia superar. O poderoso radar S-400 podia rastrear mísseis balísticos no espaço, mas não enxergava através do solo. A física não negocia. A Ucrânia enviou 17 drones, sendo 7 drones Beaver e 10 drones AQ-400 Scythe. O Beaver é um drone kamikaze, carregando uma ogiva de carga moldada de 20 quilos, com uma envergadura de 2,5 metros, velocidade máxima de 180 km por hora e autonomia de voo de até 3 horas. O AQ-400 Scythe, construído simplesmente de compensado, carrega uma ogiva de explosivo de 32 quilos. Tem uma envergadura de 3 metros, velocidade máxima de 144 km por hora e autonomia de 2 horas e meia. Atrás dos 7 drones Beaver, os 10 drones AQ-400 Scythe mantinham formação. Essas caixas de compensado com asas foram montadas em fábricas de móveis por trabalhadores que antes faziam armários de cozinha. Cada Scythe custa um preço base de R$ 84 mil, mais R$ 168 mil pelo sistema de navegação. Esta relação custo-benefício faria qualquer banqueiro sentir inveja. 17 drones, totalizando R$ 2.380.000, estavam atacando um sistema de R$ 2 bilhões e 800 milhões de reais, se conseguissem chegar ao alvo primeiro. O sistema de navegação contava com 3 camadas de redundância, já que a Crimeia é um pesadelo de interferência de GPS desde 2022. Cada drone carregava um chip de GPS comercial de R$ 67, comprado no Alibaba, apoiado por acelerômetros e giroscópios para rastrear cada movimento. O terceiro sistema era pura engenhosidade ucraniana, uma câmera ótica que comparava o terreno com imagens de satélite armazenadas. Enquanto a Rússia conseguia interferir em satélites, não podia bloquear esses olhos. Entre 3h47 e 4h15 da manhã, a formação de drones ucraniana manteve um padrão fechado, voando a 50 metros de altitude para evitar detecção. A velocidade de aproximação era constante, a 48 metros por segundo, com os drones espaçados a 200 metros uns dos outros para minimizar o risco de detecção simultânea. Operadores ucranianos, em uma base secreta a 150 quilômetros do alvo, monitoravam a missão por links de dados criptografados. Cada drone transmitia atualizações de status a cada 5 segundos, garantindo operação sincronizada. Enquanto isso, o sistema S-400 em Zonkoy permanecia em alerta baixo, com seu radar escaneando periodicamente e unidades Pantsir S-1 em espera, sem saber da ameaça imediata. Às 4h15 da manhã, o enxame de drones executou uma dispersão pré-programada. 7 drones subiram para 80 metros, ainda abaixo da maioria dos radares, mas altos o suficiente para ataques em mergulho. 5 mantiveram 50 metros e 5 desceram para 30 metros. Isso criou o que os operadores de drones chamavam de distribuição vertical,
forçando os defensores a dividir a atenção entre várias altitudes. Do outro lado, o sistema S-400, perto de Zomkoi, operava sob protocolos noturnos padrão. O radar 92N2E Gravestone girava a cada 12 segundos, procurando ameaças que não deveriam estar lá. O radar 91N6E Big Bird buscava mais fundo, detectando intrusos em alta altitude. Com um alcance máximo de detecção de 600 km, um teto de 200 km e a capacidade de rastrear 300 alvos ao mesmo tempo, o 91N6E era cego para drones voando abaixo de 100 metros. 4 lançadores estavam prontos com 16 mísseis. Cada lançador, 5P-85TE2, carregava 4 mísseis 48N6, com alcance de 250 km, velocidade Mach 6 e uma ogiva de fragmentação de 180 kg. 2 unidades Pantsir S-1 ofereciam defesa de curta distância, equipadas com 12 mísseis 57E6 com alcance de 20 km, velocidade Mach 3 e canhões de 30 mm disparando a 5.000 tiros por minuto. No papel, esse sistema era quase inempenável. Na realidade, 17 drones estavam prestes a provar o contrário. Às 4h15 da manhã, o operador olhava para a tela do 92N2E, que mostrava 17 alvos a 32 quilômetros. Seu Pantsir S-1 podia engajar 3 a 4 alvos ao mesmo tempo. O alcance máximo de engajamento era de 20 quilômetros, eficaz contra aeronaves a 15 quilômetros, mísseis a 10 quilômetros e apenas 5 quilômetros contra alvos com uma seção transversal de radar menor que 0,1 metro quadrado. Esses drones tinham uma seção transversal de apenas 0,05 metro quadrado. Cálculos mostravam que ele precisava esperar até que estivessem a 5 quilômetros para ter chance de acertá-los. O problema? 17 drones espalhados por uma frente de 3 quilômetros, avançando a 48 metros por segundo. O tempo de 5 quilômetros até o impacto era de 104 segundos. O Pantsir não conseguia disparar 12 mísseis 57E6 sem recarregar e a recarga levava 5 minutos. O tempo não estava do lado deles. O computador do Pantsir S-1 começou a travar alvos às 4h20 da manhã, quando os drones estavam a 10 quilômetros. No entanto, devido à pequena seção transversal de radar e à interferência de GPS, o 92N2E tinha dificuldade em manter travas consistentes. Os operadores russos ativaram contramedidas eletrônicas, transmitindo sinais de interferência de banda larga, mas os sistemas de navegação ótica dos drones ucranianos não foram afetados, comparando o terreno com dados de satélite de alta resolução. Uma unidade Pantsir S-1 tentou derrubar um drone com seus canhões de 30 mm a 8 km, mas a precisão era baixa devido à velocidade e ao tamanho pequeno dos alvos. O computador de mira fazia cálculos, mas as chances não eram boas. Cada engajamento exigia 2 segundos para adquirir um alvo, 1 segundo para disparar um míssil, 6 a 8 segundos para o míssil alcançar o alvo e 2 segundos para avaliar danos. Isso significava 11 a 13 segundos por drone em condições ideais. 17 drones a 12 segundos cada totalizavam 204 segundos, mas o operador tinha apenas 98 segundos. Missão impossível. 32 quilômetros ao norte, o radar 91N6E Big Bird continuava girando, alheio ao enxame de drones que se aproximava. Esta fera de banda L podia ver a 600 quilômetros e rastrear 300 alvos, capaz de detectar uma bola de beisebol a 100 quilômetros. Mas sua cobertura mínima de altitude era de 100 metros. Drones a 50 metros eram como submarinos. Os lançadores S-400 permaneciam em espera, cada 5P-85TE2 carregando 4 mísseis, totalizando 16. Em teoria, podiam engajar 16 alvos de uma vez.
Na prática, precisavam dos dados de mira do radar 92N2E. Sem trava de radar, esses mísseis de R$8.400.000 eram apenas decorações caras. Às 4h25 da manhã, a situação piorou. Os drones ajustaram o curso, ampliando sua formação para 5 quilômetros. Eles agora se aproximavam em um ângulo de 90 graus, forçando o radar 92N2E a escanear um arco maior, atrasando o tempo de reação do sistema de defesa. Os drones a 80 metros começaram manobras em forma de onda, alterando aleatoriamente a altitude em 10 metros para complicar a mira. A torre do Panzer podia girar a 45 graus por segundo, mas rastrear múltiplos alvos em um arco tão amplo significava pivotamento constante, perdendo tempo precioso. Outra unidade Panzer, a 800 metros ao sul, enfrentava a mesma matemática e o mesmo resultado. Entre as duas unidades, havia 24 mísseis prontos, mais 16 em reserva. Contra aeronaves ou helicópteros, isso era suficiente. Contra um enxame de drones coordenado, eles precisavam de acertos perfeitos todas as vezes, e mesmo assim, ficariam sem mísseis antes de acabar os alvos. Ironicamente, radares que podiam rastrear objetos em órbita e mísseis que podiam alcançar a estratosfera foram tornados inúteis por 17 drones de compensado voando mais baixo que as copas das árvores. Às 4h30 da manhã, os drones iniciaram sua fase de ataque coordenado. O grupo, a 80 metros, mergulhou em um ângulo de 30 graus, acelerando para 65 metros por segundo, enquanto o grupo a 30 metros desceu para 20 metros, usando colinas e árvores como cobertura. O grupo a 50 metros manteve uma aproximação constante, mantendo pressão contínua no radar 92N2E. As contramedidas eletrônicas russas intensificaram a interferência, mas as câmeras ópticas dos drones não foram afetadas. Alguns drones sofreram pequenas interrupções devido à interferência, mas os sistemas de navegação reserva corrigiram rapidamente, mantendo a formação precisa. Às 4h45 da manhã, com apenas alguns quilômetros restantes, o computador de mira do Panzer finalmente travou nos drones 1 e 2. Então, ele hesitou, lutando para priorizar os 15 alvos restantes, todos emitindo assinaturas térmicas idênticas e se aproximando a 48 metros por segundo. Os operadores podiam ouvir os ventiladores de resfriamento do computador gritando enquanto ele tentava resolver 17 equações de engajamento simultâneas. O primeiro míssil 57E6 foi lançado 12 segundos depois, acelerando para Mach 3 em 2 segundos, rumo ao drone 3. Sua ogiva de fragmentação de 24 quilos foi projetada para uma zona de destruição de 10 metros, mas a pequena seção transversal de radar do drone fez o fusível de proximidade falhar. O computador determinou que as ameaças mais próximas estavam dentro do alcance mínimo. O tempo de voo até o alvo era de 6,3 segundos. O fusível de proximidade buscava uma assinatura de radar grande o suficiente para detonar, mas não encontrou nenhuma. O míssil passou a 2 metros de um Beaver e subiu para o céu do amanhecer. Reconhecendo o problema, o operador substituiu o computador, mudando para mira manual. Sua mira ótica agora mostrava claramente os drones, formas escuras contra o céu que clareava. Ele selecionou um Scythe, maior e presumivelmente mais fácil de acertar. O segundo míssil foi lançado. Desta vez, o fusível de proximidade funcionou, destruindo o drone com fragmentos de tungstênio. Um caiu, faltavam 16. Do aeródromo de Belbek, 85 quilômetros a noroeste, 2 caças Su-35S decolaram em apoio. Cada um carregava 8 mísseis Arar R-77 com alcance de 110 km e um canhão de 30 mm com 150 munições.
Sua velocidade máxima de Mach 2,25 permitia uma aproximação rápida, mas o tempo de reação era lento demais para intervir eficazmente. Os pilotos receberam uma ordem de decolagem de emergência 90 segundos antes, após equipes de patrulha relatarem atividade suspeita de drones perto de infraestruturas críticas. A todo vapor, o Su-35S consumia 400 litros de combustível por minuto, correndo para Jancoy a 1.900 km por hora. O tempo de voo era de cerca de 8 minutos. A essa velocidade, eles chegariam a tempo de fotografar os destroços. A segunda unidade Panzer engajou 10 segundos depois, com seu operador disparando no modo automático total. O computador lançou mísseis o mais rápido possível, um a cada 3 segundos. Fragmentos de tungstênio pairavam no ar. Mais 2 drones desapareceram em fumaça e fragmentos plásticos, restando 14. Mas os drones executaram sua configuração final de ataque. O grupo de alta altitude mergulhou em um ângulo de 30 graus, acelerando para 65 metros por segundo. O grupo baixo desceu para 20 metros, usando o terreno para quebrar travas de radar. O grupo do meio manteve uma aproximação constante, forçando os defensores a escolher entre vários vetores de ameaça. Os drones usaram uma tática de enxame, cada um ajustando seu caminho com base em dados dos outros, criando uma rede de ataque dinâmica e imprevisível. Pouco depois das 4h46 da manhã, ambas as unidades Panzer ficaram sem mísseis. 24 mísseis foram disparados, 5 drones destruídos, restando 12. A recarga levava cerca de 5 minutos. O tempo até o impacto era de 68 segundos. Os operadores mudaram para canhões antiaéreos. Os canhões de 30 mm do Panzer disparavam a 5.000 tiros por minuto. Mas seu campo de tiro estreito e a velocidade limitada da torre tornavam quase impossível acertar drones pequenos e rápidos. Os lançadores S-400 foram finalmente liberados para engajar, mas era inútil. Sem dados precisos de mira do radar 92N2E, eles dispararam às cegas. 2 mísseis 48N6E foram lançados, 16.800.000 de desespero subindo ao céu. Projetados para aeronaves a 190 km, eram inúteis contra drones a 2 km. Ambos se autodestruíram após falharem em travar alvos. Às 4h47 da manhã, 12 drones estavam a 500 metros, aproximando-se de 7 direções em 3 altitudes. O sistema de defesa não conseguia girar rápido o suficiente para engajar todos eles. Os operadores sabiam o que estava por vir. Eles podiam ver, rastrear, até sentir o medo, mas não podiam parar. Eles observaram 12 pontos convergindo nos componentes críticos do sistema, 2 mirando cada radar 92N2E, 2 para cada 91N6 e 4 para os lançadores. Os canhões do Panzer giravam descontroladamente, disparando munições de 30 mm, mas errando por metros. Cada drone carregava uma ogiva otimizada para seu alvo. A carga moldada do Beaver mirava radares com jatos de metal perfurantes, enquanto a ogiva de alto explosivo do Scythe era projetada para grandes estruturas. Nada podia impedir o que estava por vir. Exatamente às 4h47 da manhã, o primeiro Beaver atingiu o radar primário 92N2E. Sua carga moldada de 20 quilos transformou 280 milhões de reais de engenharia russa em arte moderna. A ogiva detonou como projetado, com engenheiros ucranianos calculando a distância ideal de detonação, o ângulo do cone e a composição explosiva. O revestimento de cobre de 3 mm se deformou em um jato viajando a Mach 23, perfurando a carcaça protetora do radar, a montagem de guia de ondas e os módulos de sinal, saindo do outro lado.
37 segundos depois, o radar reserva 92N2E levou um impacto direto do drone 7. Este Beaver se aproximou da direção oposta, atingindo o radar durante a rotação. Sua carga moldada acertou a alimentação de energia da antena, o ponto mais vulnerável do sistema. A explosão se propagou pelo guia de ondas como uma arma de energia direcionada, fritando cada componente em sequência. O prato de radar de 8 metros, pesando 3.000 quilos, foi arrancado de sua base e caiu no chão. Às 4h48min e 22 segundos da manhã, 2 drones Scythe atingiram o radar Big Bird ao norte simultaneamente. Suas ogivas de 32 quilos não precisavam de cargas moldadas. O poder explosivo puro foi suficiente. A primeira ogiva rachou a fundação do radar. A segunda, chegando 0,7 segundos depois, encontrou a carcaça metálica enfraquecida e rasgou toda a matriz. A antena de 44 toneladas, construída para resistir a ventos de 150 km por hora, colapsou instantaneamente. Os detritos da explosão desencadearam um efeito dominó, danificando equipamentos auxiliares próximos, incluindo sistemas de resfriamento e geradores reserva. O complexo de radar agora estava completamente cego. Às 4h48min e 45 segundos da manhã, o Scythe, número 13, encontrou seu alvo. O lançador 5P85TE, 44 toneladas de hardware militar sofisticado, levou um impacto direto no tubo de míssil 3. A ogiva penetrou a armadura de 2 centímetros e detonou dentro do compartimento. O combustível sólido do míssil 48N6E, estável em condições normais, tornou-se instável sob a onda de choque da explosão. Ele se incendiou. O combustível sólido queimou a 2.800 graus Celsius. O tubo de míssil, projetado para canalizar o empuxo para baixo durante o lançamento, agora o direcionava para cima. A pressão subiu para 30.000 bar em 0,3 segundos. O tubo se rompeu. O combustível em chamas se espalhou pelos mísseis 2 e 4, inflamando-os. Em 1,3 segundos, 1.200 quilos de combustível transformaram 3 mísseis de 25.200.000 reais nos fogos de artifício mais caros do mundo. Às 4h49min da manhã, os 3 drones Beaver finais convergiram para o radar Big Bird ao sul. 3 impactos, 3 explosões, 1 resultado. O radar, já danificado por detritos do lançador em chamas, absorveu 60 quilos de explosivos em rápida sucessão. Não colapsou, desintegrou-se. Detritos choveram em um raio de 200 metros. As explosões sucessivas criaram uma espessa nuvem de poeira e fumaça, dificultando esforços imediatos de resgate ou avaliação de danos. Às 4h50min e 35 segundos da manhã, os caças Su-35S chegaram. O radar do piloto líder não recebeu sinais do sistema S-400. Os radares que normalmente os guiavam agora eram destroços em chamas. A observação visual confirmou a catástrofe. 4 incêndios separados, fumaça preta subindo 500 metros e explosões secundárias ainda ocorrendo. Detritos espalhavam-se pela área, com componentes de radar e lançadores misturados com terra e vegetação queimadas. As temperaturas no local excediam 1.000 graus Celsius em alguns pontos, impedindo os pilotos de se aproximarem. Eles circularam uma vez, confirmando o que seus sensores já mostravam. O sistema S-400, que protegia o oeste da Crimeia por 3 anos, foi completamente destruído em pouco mais de 3 minutos. 17 drones, construídos com materiais baratos, movidos por motores de cortador de grama de 50 centímetros cúbicos, com 5 cavalos de potência, e guiados por processadores de smartphone, demonstraram o poder da inovação na guerra moderna. Cada drone custava cerca de R$140.000 para produzir, comparado ao sistema S-400 de R$2,8 bilhões.
Essa relação custo-benefício não foi apenas um triunfo técnico, mas uma lição estratégica. Na era da guerra assimétrica, tecnologia simples, porém inteligente, pode derrubar as máquinas mais caras. Esse ataque não apenas destruiu um sistema de defesa aérea, ele abalou a confiança na invencibilidade de redes de defesa avançadas. A Crimeia, uma fortaleza outrora considerada impenetrável, teve suas vulnerabilidades expostas por caixas de compensado aladas fabricadas em pequenas oficinas da Ucrânia.